Antes de eu começar esse boletim, responde aqui embaixo para mim que eu quero saber a sua opinião. É rapidinho. Você acredita que o STF exagerou na condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro? Sim ou não? Seja sincero. E outra pergunta que eu também quero saber: você acredita que houve um golpe ou uma tentativa de golpe com o Bolsonaro como real mandatário? Vocês acreditam nessa narrativa, sim ou não? Responde aí, porque a história do Brasil está prestes a ser mudada. E eu vou mostrar para vocês aqui em detalhes. É a primeira vez que um presidente no Brasil é condenado por atentado à democracia. Mas não é a primeira vez que vemos um julgamento com sentença dada ser anulada. E eu vou mostrar para vocês aqui em detalhes. Então, atenção, atenção, Brasil. O clima em Brasília acaba de pegar fogo. Vou já começar com esse vídeo do jornal Metrópolis explicando aqui uma matéria importantíssima sobre essa possível anulação do julgamento do Jair Bolsonaro, assim como teve a anulação do julgamento da condenação do Lula. Olha só o que o jornal Metrópolis trouxe para a gente de informação. Presta atenção aqui nesse vídeo, porque ele esclarece pontos importantes de questões. Algumas questões cruciais para a política brasileira. Primeiro, não está garantido que ele vai imediatamente para a prisão. Os advogados devem recorrer, pedir prisão domiciliar e explorar divergências entre juízes para tentar anular o julgamento. Isso com argumento, entre outros, de que o Supremo estaria agindo conforme a maré política. Todos esses elementos conduzem à inescapável conclusão de que não há provas suficientes para imputar ao réu Jair Messias Bolsonaro. O voto desse juiz aqui, aliás, foi comemorado por apoiadores de Bolsonaro. Isso porque Fux não só votou contra a condenação, como questionou os métodos de Moraes, grande inimigo do bolsonarismo. Mas fato é que Bolsonaro está inelegível há 1 ano da próxima eleição. E isso abre dúvidas sobre o cenário político. Por exemplo, se veremos algo parecido com 2018. Como Lula naquele ano, Bolsonaro pode esperar até o último minuto para indicar um sucessor, enquanto sua base faz campanha por sua libertação. Ou seja, ele provavelmente vai continuar sendo um ator político importante, reforçando o ciclo da guerra entre poderes, que parece interminável no Brasil. Muitos analistas apontam que uma condenação não muda em nada o ambiente político. A direita moderada perdeu espaço e as vozes mais estridentes dominam o debate. Um movimento que ecoa dinâmicas de outros países sob ameaça democrática. Nesse cenário, Tarcísio de Freitas surge como principal nome da direita. Ele é o governador de São Paulo e já declarou não confiar no STF e prometeu indultar Bolsonaro. Caso isso ocorra, o Supremo pode considerar o indulto inconstitucional, abrindo um novo capítulo de conflito institucional. Paralelamente, o Congresso deve trabalhar por uma anistia ampla, não apenas para Bolsonaro, mas também para os demais envolvidos no 8 de janeiro. Bolsonaro foi condenado. Pois bem, gente, vocês viram aí, né? Só que não acaba por aí. Além dessa possibilidade, por causa do voto, da justificativa do voto do ministro do STF, Luiz Fux, porque o Fux deixou muito claro que tem erro processual. E esse erro processual que ele cita pode fazer essa sentença ser anulada, gente. O processo ele não acabou. O processo ele ainda corre, vai ter ainda os direitos da defesa, né, de recorrer, enfim, são muitas coisas acontecendo. E aí o Fux ele deixou claro aqui, né, é a verdade vindo à tona, e isso daí é um erro gravíssimo apontado por Fux, porque ele diz o seguinte, né, ele comparou esse erro do que aconteceu no julgamento do Mensalão, que foi um dos maiores escândalos de corrupção no nosso país. E aí ele lembrou, os erros processuais fizeram o quê? Fizeram o processo ser todo anulado. No caso do Bolsonaro, esses erros estão sendo ignorados em nome de um interesse político maior. Ainda, ele explicou que o Bolsonaro, por ser ex-presidente, não tem mais prerrogativa de fórum. Ou seja, não poderia ser julgado no STF. Mesmo assim, os ministros decidiram manter o julgamento da Corte Suprema
Isso, segundo ele, viola um princípio básico da justiça brasileira. Quem não tem fórum privilegiado deve ser julgado em instâncias inferiores. Então, a coisa ainda piora, consegue ficar pior. Mesmo se fosse considerado que Bolsonaro deveria ser julgado no STF, o caso teria que ir a plenário e não a primeira turma, como foi que aconteceu. Então, esses detalhes poderão fazer com que essa sentença seja completamente anulada. Argumento é o que não falta para anular a sentença. E o próprio ministro Fux disse o seguinte, né? Esse detalhe é tão essencial porque ele muda completamente a configuração do julgamento. E o Fux afirmou: se o julgamento não segue o rito correto, ele é nulo. E aí todo mundo começou a se posicionar em relação a esse processo do Bolsonaro, né? A gente viu aí que o STF, né? Alguns entendem que o STF está fortalecendo a imagem do Bolsonaro ao invés de enfraquecer. Quem trouxe isso foi a Jovem Pan, através dessa comentarista. É uma pena dura, né? E ela é muito simbólica, porque ela não se restringe somente ao ex-presidente Jair Bolsonaro, mas ela manda um recado a todo o campo conservador. Então, quando o STF ele dá essa pena tão dura, além de mandar esse recado, ele também inevitavelmente acaba entrando no jogo político, né? Não tem como, ainda mais com o Brasil tão polarizado, não tem como você olhar esse julgamento sem tirar essa percepção de seletividade, né? Então, a gente tem que pensar que o ex-presidente Jair Bolsonaro, goste-se ou não dele, ele ainda é o grande líder no campo da direita, né? Então, uma decisão dessa magnitude toda, ela não fica restrita somente a um indivíduo, né? Obviamente, ela vai impactar no campo da direita, ela vai impactar nas eleições de 2026 e ela é um ataque direto a um campo político da sociedade brasileira que ainda está muito vivo, que é essa direita representada pelo Bolsonaro. Então, o risco nesse sentido, ele não é somente jurídico, como muitos pensam, né? Mas ele é social, porque essa sentença, ela pode se transformar em combustível para uma narrativa de perseguição política que já vinha sendo alimentada. E aí tem um ponto estratégico também para se considerar. Quando o judiciário ele mira de forma tão dura no Bolsonaro, ele pode acabar fortalecendo uma figura que ele buscava enfraquecer. Então, a gente já viu várias vezes na história, líderes que foram condenados acabam se transformando em mártires. Tudo. Vocês viram aí? Então, muitos acreditam, são análises diversas que eu estou mostrando para vocês, de repercussão, né, após esse julgamento. O próprio filho do Bolsonaro também se posicionou. O Flávio Bolsonaro disse que a história vai mostrar que eles estão do lado certo, né? Então, a Jovem Pan também trouxe aqui essa entrevista, aonde ele diz que a história vai mostrar que nós estamos do lado certo. O presidente Bolsonaro está aqui firme, forte, de cabeça erguida, para encarar de frente essa perseguição, porque a história vai mostrar que nós é que estamos do lado certo, o lado da defesa da democracia, o lado da defesa da soberania, e não ao lado da defesa da supremacia. Então, vocês viram aí, né? Um trechinho só para vocês verem tudo o que rolou. E além do caso do Bolsonaro, gente, também outras coisas pegaram fogo, né? A gente viu aqui que a Polícia Federal prendeu o careca do INSS por risco de fuga e ocultação de patrimônio. Então, a Polícia Federal prendeu nessa sexta-feira, dia 12 de setembro, 2 dos principais alvos da investigação sobre a fraude do INSS, o Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como careca do INSS, e o empresário Maurício Camisotti, que tiveram a prisão preventiva decretada pelo Supremo Tribunal Federal, que é o STF, após a Polícia Federal identificar risco de fuga e indícios de ocultação patrimonial. Então, vocês viram aí, gente, que o STF também não está dando boi, não, né? O STF foi lá e já decretou aí essa prisão porque não quer fuga. E o Congresso agora diz que mira não só a quebra de sigilo na questão do careca do INSS, mas também no próprio Sindinap, que é o sindicato onde tem envolvido o irmão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então parece que o acordo do irmão do Lula, né, não ser convocado, não ser chamado, parece que não vai ser bem assim não, viu? Agora a mira total na próxima semana parece que vai virar o jogo pro lado do Lula. E enquanto isso, vocês acham que o clima tá quente só aqui? Não, gente, fora de casa também tá pegando fogo, olha só.
O jornal Metrópolis trouxe a respeito do Trump, que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que o suspeito de matar o ativista Charlie deveria receber pena de morte. Então, esse suspeito, inclusive, né, de ter atirado e matado esse ativista, parece, pelo que o jornal trouxe, que é esse Tyler Robson. Ele é o suspeito preso pelo assassinato de Charlie e, segundo fontes ligadas às investigações, o suspeito foi detido hoje de manhã. É um jovem de 22 anos de idade, do Utah, e foi relatado que o pai dele recusou a recompensa oferecida por fornecer informações que levaram à prisão do filho. Então, as últimas notícias foram do New York Times. Relata que Tyler foi descoberto a mais de 400 quilômetros da Universidade de Utah, no Parque Nacional de Zion. Então, vocês viram aí, né, que o clima tá bem tenso, né, gente, no cenário político. As pessoas estão bem estressadas, polarizadas, e isso não é só no Brasil, a gente vê de forma global. O que vocês estão achando disso tudo? E aí, vocês acham que essa sentença vai ser anulada de fato, sim ou não? Responde aí pra mim, se inscreve no canal e eu espero vocês no próximo vídeo. Até logo!